Vamos ao vivo a Brasília para análise com o nosso comentarista de política, Kennedy Alencar. Kennedy, boa noite. Depoimentos muito contundentes, principalmente dois, dos ex-comandantes do Exército e da Aeronáutica, colocam Bolsonaro na cena do golpe. São depoimentos complementares, apontam, mostram claramente que, na visão deles, Bolsonaro foi o grande arquiteto, o comandante dessa trama golpista. O que acontece a partir de agora? Quais os impactos políticos e jurídicos? Olá, Amanda, boa noite para você, para o Augusto, para quem está nos assistindo. Amanda, a decisão do Alexandre de Moraes permite a gente ter documentos históricos para ver o que aconteceu no Brasil e como a democracia brasileira correu risco. Primeiro destaque, a gente tem uma biópsia da tentativa de golpe que o Bolsonaro queria dar no Brasil. E a gente assiste ao golpismo recreativo do general Freire Gomes e também do então comandante da Aeronáutica, do Batista Júnior. Vamos lá, Amanda. Primeiro, destrói a defesa do Bolsonaro. São várias reuniões, são vários detalhes. A gente tem o detalhamento e o calendário do golpe. Isso dá apenas na casa dos 20 anos de prisão, se a gente levar em conta o rigor com o qual o Supremo vem julgando aqueles que participaram da tentativa de golpe de 8 de janeiro. Figuras como o Anderson Torres, o Braga Neto, o Paulo Sérgio Nogueira, a Carla Zambelli, o Eduardo Pazuello e o Felipe Martins se complicam muito. Os depoimentos todos trazem detalhes que os deixam muito mal, todos eles mal na cena e agravam a defesa que eles podem fazer. A gente teve, Amanda, jurista do golpe, o Ives Gandra da Silva Martins, dando o argumento jurídico para se dar um golpe. A gente viu isso em 64, quando disseram que a presidência estava vaga, porque o Jango havia saído do país. Ali houve um golpe de Estado. Em 64, a gente teve o AI-5 em 68. As ditaduras, os ditadores, eles sempre procuram dar um ar de ilegalidade para o golpe de Estado, para o projeto autoritário deles. É isso que a gente está vendo agora. Tem uma biópsia, uma história dessa tentativa. Está destruída a defesa do Bolsonaro, não tem argumento para defender o Bolsonaro e ele está a caminho da prisão. Tem todo o devido processo legal que deve ser oferecido a ele. Tudo que ele não queria oferecer aos brasileiros, porque ele queria uma ditadura, o direito de defesa deve ser oferecido ao Bolsonaro. E aí vamos para o papel do Freire Gomes. Ô, Amanda, boa parte da imprensa brasileira hoje está batendo palma para o Freire Gomes. O Batista Júnior diz, olha, se o Exército tivesse aceitado, a gente teria tido um golpe de Estado. Exército não foi feito para dar golpe de Estado. O Batista Júnior falou 5 ou 6 reuniões no Alvorada para discutir minuta golpista. Teve reunião na defesa. Isso é golpismo recreativo? Os comandantes das Forças Armadas vão lá ouvir o presidente da República falar que ia dar um golpe de Estado? Artigo 38 do Código Penal Militar. O inferior hierárquico não pode cumprir uma ordem manifestamente criminosa. O argumento do Freire Gomes de que o Bolsonaro era o comandante, portanto ele manteve os acampamentos golpistas e não denunciou, ele estava aceitando uma ordem manifestamente criminosa. Os atentados de 8 de janeiro aconteceram porque o Freire Gomes não cumpriu a Constituição. Se ele tivesse agido antes, ele teria cumprido a Constituição. E ele e o Batista Júnior estão falando porque a Polícia Federal investigou, Amanda. Porque o Mauro Cid fez uma delação e é a defesa possível que eles podem dar. Portanto, é muito grave o que está acontecendo, porque a mentalidade golpista continua nas Forças Armadas. Quando alguém diz assim, olha, ainda bem que temos lá um legalista que não quis dar um golpe de Estado. As Forças Armadas não são tutoras da vida civil no Brasil. Elas não são tutoras da democracia, não são uma concessão que elas fazem à democracia. Não houve golpe, Amanda, porque a sociedade civil não aceita, já havia um resultado eleitoral e o Freire Gomes estava assinando nota golpista, porque não houve apoio internacional como houve em 64, porque o TSE cumpriu o papel dele, porque o Supremo Tribunal Federal cumpriu o papel dele e o eleitorado cumpriu o seu papel, foi lá e votou. Então, no dia 30 de outubro, no segundo turno, a gente tinha um resultado cristalino. Depois disso, esses legalistas participaram de reuniões de golpismo recreativo, toleraram o acampamento golpista e divulgaram ainda uma nota incentivando o golpismo. Portanto, eu acho que o resumo, Amanda, é que a gente está para fazer 60 anos do golpe de 64 e essas revelações do Alexandre de Moraes mostram como é importante a gente estar atento. Como a democracia, a gente tem que estar sempre defendendo a democracia, porque de uma hora para outra, em pleno 2022, a gente tinha sentado na cadeira de presidente da República uma figura absolutamente desqualificada, que não aceitou o resultado eleitoral, tentou dar um golpe de Estado e comandante das forças discutindo um golpismo recreativo. Amanda e Augusto.
Perfeito, obrigado a você, Kennedy.